João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você pode tomar o seu assento. Você que tem acompanhado o culto aqui na nossa igreja, você percebeu que durante esse mês de julho, final de junho para início de julho, nós fizemos aqui uma pequena série de pregação no Evangelho de João. Fizemos aqui um apanhado de passagens onde se caracterizam por encontros de Jesus. Alguns vão dizer que como Jesus se encontrava com uma pessoa, esse encontro não era casual, não era apenas circunstancial. Ele tinha como objetivos claros, e alguns tomavam decisões pertinentes às suas vidas, outros nem tanto. O fato é que esses encontros eram marcantes. Meus irmãos, depois do louvor que nosso Ministério de Louvor cantou aqui, Caminho no Deserto, eu rapidamente pensei num tema para a nossa pregação. E o tema que eu proponho nessa noite para a nossa reflexão é: o Deus que transforma vidas. O Deus que transforma as vidas. E eu quero já de cara deixar claro para você que esse Deus se faz presente aqui nessa noite. Por isso, na medida que nós já iniciamos o culto, evocando a adoração, nos inclinando em arrependimento pelos nossos pecados, nos levantamos e cantamos a Deus com um coração grato, e agora na meditação da palavra, saiba que Jesus, desde o início do culto, já está ministrando ao seu coração. Por isso, não permita que a sua mente, não permita que o seu coração se perca ao longo da nossa explanação dessa noite, mas que você permita a Deus falar ao seu coração, porque pode, nessa noite, o Senhor transformar a sua vida. Bem, o pastor Vanderlei trouxe aqui algumas pregações no encontro que Jesus teve com Nicodemos, e ali a gente teve implicações importantes para a nossa vida.
Também pastor Vanderlei trouxe aquela pregação onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana, e os samaritanos, você bem lembra, eram caracterizados por um preconceito fortíssimo contra eles, e aquela mulher sai transformada daquele encontro, assim como Nicodemos. No domingo passado, o pastor João também trouxe uma implicação importante daquele encontro que Jesus teve com um homem que há mais de 30 anos encontrava-se doente e não havia nada nem ninguém que o curasse. Havia uma certa expectativa daquele homem que quando ele entrasse num tanque, um anjo o surpreendesse, o curasse, o transformasse a sua vida, mas por tantas tentativas nada pôde curar aquele homem, até que então no encontro, Jesus transformou a vida daquele homem. E hoje nós estamos diante de mais um encontro esse que você já conhece a história, já sabe o enredo, já sabe tudo o que se passa na história, e fica até um pouco difícil para nós pregadores, nesses textos que a comunidade já conhece com muita naturalidade, mas talvez por muito conhecer, a gente deixa passar despercebido, aliás, alguns detalhes importantes que eu quero esclarecer para mim e para você nessa noite. Mas o primeiro detalhe que eu quero que você não perca de vista é que Jesus é o Deus que transforma vidas. Amém? Mas antes, deixa eu entrar num problema do texto. Esse texto aqui ele tem um problema. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos, e quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo ele está do autógrafo ou do original, e os textos mais antigos, então, que tem mais qualidade, esse texto aqui não se encontra. E aí há uma discussão se esse texto, se essa passagem de fato aconteceu ou não, por conta desse problema escriturístico, de não encontrar esse texto nos manuscritos mais antigos. No entanto, gente, isso é um problema que é facilmente resolvido. Por quê? Porque apesar desse suposto problema, a tradição da igreja sempre tratou esse texto inspirado e que esse fato de fato aconteceu. Por exemplo, você encontra alguns testemunhos dos pais da igreja, que são aqueles primeiros homens convertidos depois dos apóstolos, e esses grandes líderes vão asseverar a respeito desse texto. Por exemplo, Ambrósio, que viveu ali no período do século IV, ele vai testificar a respeito desse texto. Ele vai afirmar que esse texto já se encontrava nos manuscritos mais antigos. Agostinho, por exemplo, que viveu no século V, também afirmava a respeito desse texto. E segundo alguns estudiosos, possivelmente esse texto foi retirado desses manuscritos mais antigos por conta de uma certa falta de interpretação ou uma má interpretação. Havia uma alegação de que esse texto poderia estar estimulando ao adultério, o que é um tremendo de um absurdo. Não tem nada a ver disso, pelo contrário. Então, segundo alguns, por conta dessa possível ênfase ou estímulo ao adultério, esse texto foi retirado. No entanto, os mais antigos pregadores sempre utilizaram e entenderam que esse texto, de fato, esse fato aconteceu e de fato esse texto é inspirado e por isso encontra-se nessa passagem. Bem, feito essa observação, qual é o propósito então de João relatar tantos encontros? Porque João, ele percebeu ou desejou a comunicar não somente para o seu público daquele tempo, mas para nós até hoje, os encontros de Jesus. João, meus irmãos, ele tinha uma clara ideia, que era chamar as pessoas para uma fé verdadeira em Jesus. E a partir dessa fé, essas pessoas a conquistar, não somente conquistar pelos seus próprios esforços, mas desfrutarem da vida eterna desde já. João, então, quando relata esses encontros, João, quando relata os grandes milagres, ele quer despertar em você, meu irmão e minha irmã, um estímulo, um interesse, um deslumbramento por Jesus, de tal maneira que você toma uma decisão, que é viver para a glória de Jesus.
ao relatar cada evento, cada momento da história de Cristo, João está chamando a mim e você a desfrutar da vida eterna, a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso João então aponta para Jesus, dizendo que de fato Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. João descreve Jesus como o Filho de Deus, o Filho não que está numa segunda categoria, mas aquele que participa e obtém e tem as mesmas propriedades do Criador, a mesma essência divina. Jesus assim também tem. Jesus é o Deus encarnado, enviado pelo Pai para dar vida eterna a todo aquele que se render ao seu amor e ao seu perdão. Então João, ao relatar essas histórias, ele aponta para Cristo como Deus encarnado, que entrou na história a fim de transformar vidas. E aqui então estamos diante dessa passagem, gente. Estamos diante desse evento. Jesus, como era de costume, ele se dirige até o templo, a fim de ler a palavra, fazer uso das escrituras e ensinar aquelas pessoas. Muitos vão dizer que Jesus não gostava de estar no templo, que Jesus estava mais fora na igreja, mais nas ruas do que dentro do templo. Na verdade, não existe isso. Da mesma forma que Jesus está com o povo na rua, está se encontrando com as pessoas, ele também está no templo, compartilhando e oferecendo às pessoas a oportunidade de aprenderem a palavra. No entanto, ele é surpreendido por alguns homens que carregam a mulher pelos braços, a expõem no meio de toda aquela comunidade, e a fim de constranger não somente a mulher, mas principalmente Jesus, eles começam a lançar impropérios a respeito daquela mulher, a fim de colocar Jesus numa saia justa. No final da história, todos nós sabemos, aqueles homens constrangidos saem daquele encontro e aquela mulher é restaurada. Bem, basicamente essa história, mas eu quero entrar aqui, oferecer a você 3 perspectivas desses 3 públicos que nós encontramos na passagem. Esses homens que levam a mulher, a própria mulher, e por fim quero oferecer a você uma perspectiva de Jesus. 3 pontos de vista dessa história, gente. Eu quero chamar a sua atenção para que, aonde você se percebe, quem é você nessa história? De certo você não é Jesus, eu também não sou. Mas quem é você nessa história? Bem, eu quero começar a falar com você nessa noite, então, meus irmãos, a respeito desses homens. Eu quero falar com você a respeito desses homens, onde o versículo 3 descreve como escribas e fariseus. Quem são esses homens? Escribas e fariseus. Os escribas eram grandes influentes naquele período, por conta de sua habilidade, da sua função de interpretar a lei judaica. Eles apenas não interpretavam a lei judaica, mas eles também eram responsáveis por copiar cada letra, cada vírgula da lei. Eles copiavam a lei, eles preservavam e, além disso, ensinavam também as pessoas a respeito da própria lei. Então pensa num camarada conhecedor, pensa num camarada que tinha habilidade no manuseio da Bíblia, era o escriba. De forma semelhante, também assim era o fariseu. O fariseu era um movimento religioso entre os judeus que surgiu no próprio judaísmo, e eles defendiam uma interpretação rigorosa, detalhada da lei em cada aspecto da vida. Pensa num camarada meticuloso que ele regulava o comportamento das pessoas e queria que as pessoas se enquadrassem em tudo, em cada letra, em cada ponto da lei de Deus. Só que o excesso e o zelo que eles tinham era tão grande que eles acrescentavam leis
aonde não deveriam acrescentar. Tamanho era o desejo de que as pessoas fossem impecáveis na sua conduta. Esses eram os escribas e os fariseus. No entanto, quando a gente olha para o texto, e em outras passagens das Sagradas Escrituras, nós percebemos que, além de eles terem essas características, ou esse conhecimento da lei, nós percebemos que esses homens, eles têm uma outra característica, que é a hipocrisia, que é fazer uso das Escrituras, fazer o uso da lei, não com a finalidade de conhecer mais a respeito do Deus que eles diziam a servir, e enquadrar as suas vidas de acordo com os princípios que esse Deus revelou na lei. Ao contrário, eles utilizavam seus conhecimentos a fim de então se vangloriarem pelos seus possíveis atos e maltratarem, humilharem as outras pessoas, como que a gente percebe nessa passagem. Meus irmãos, eu e você precisamos fazer uma meia-culpa. Eu e você, crente. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Isso pega mais para quem tem mais tempo de igreja. E pode ser que, pelo fato de você ter um lastro de tempo dentro de uma instituição religiosa, você pode ter machucado alguém. Talvez não intencionalmente, talvez pelo seu zelo de uma religiosidade correta, nesse zelo de manter as coisas impecáveis, talvez por esse zelo, você pode ter machucado alguém. O problema não é só o talvez, o problema são as pessoas que intencionalmente utilizam das Sagradas Escrituras a fim de machucar, a fim de criar feridas. E há inúmeras pessoas, número incalculável de gente que hoje está arredia da igreja, não pensa se vincular a uma comunidade, tão somente por conta dos seus ferimentos, das feridas que lhe causaram, no suposto zelo pela sã doutrina, ou pelos costumes daquela comunidade. Eu e você podemos ser esse fariseu, que julgamos conhecedores, julgamos entendedores, julgamos sábios, sapientes, letrados, mas que utilizamos isso um propósito totalmente e absolutamente equivocado. Você deve ter visto a polêmica da semana, que foi a abertura das Olimpíadas, né? O que é mais lamentável, meus irmãos, não é o que os ímpios fazem em relação a isso. É de fato chato, um momento que poderia ser utilizado para outras questões. O pior são aqueles que dizem fiéis a Jesus, que dão testemunhos tão horríveis, que estimulam as pessoas a fazer esse tipo de teatro, esse tipo de situação. Como alguns vão afirmar, o problema dessas pessoas talvez não é nem com Jesus, mas são com os seguidores de Jesus. O fato é, meus irmãos, é que estamos diante de uma leitura bíblica, do livro santo de Deus, onde nos apresenta homens conhecedores, homens detentores do conhecimento, ou do suposto conhecimento, que utilizam a lei de forma equivocada, a fim de machucar, de ferir pessoas. O propósito daqueles homens era tão vil, tão mau, tão terrível, que a lei dizia que não era só a mulher que deveria ser levada para ser julgada diante de um pecado de adultério. O homem também deveria estar lá. Mas cadê o homem? O ódio desses homens, o rancor desses homens,
É tão absurdo que eles interpretam a lei de forma tão porca, tão pobre, tão violenta, tão falta de espiritualidade ou de lógica, que até mesmo aquilo que a lei dizia ser feito, eles mesmos não são capazes de cumprir. Quem é você nessa história? Você é esse fariseu? Você é aquele religioso que não está preocupado qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei, meus irmãos, é apontar para o Deus soberano, gracioso, santíssimo, justo, perdoador, misericordioso. E a lei também tem como objetivo também de nos mostrar, não a sujeira do outro, mas apontar para a nossa própria miséria, para a nossa própria incapacidade, para as nossas próprias maldades. Que você então não seja como esse fariseu ou esses fariseus e escribas. Tenha zelo pela sã doutrina, tenha zelo pela palavra de Deus. O Salmo 119, que você conhece bem, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você quer combater o pecado, se você quer ter o seu caminho iluminado, que você faça uso rotineiro, faça uso da Sagrada Escritura, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, ouça outras pessoas utilizando a Bíblia, de maneira que o seu coração seja encharcado pela palavra de Deus, de tal maneira que o seu coração não venha se moldar com os costumes que você já está acostumado, mas que o seu coração venha se encantar por aquilo que esse livro santo nos revela. Que a sua vida também venha passar por um processo de transformação, restauração, no poder do Espírito Santo, a partir das Sagradas Escrituras. Mas faça isso de uma maneira equilibrada, correta, a fim de você então se encantar pelo Criador e se pautar de acordo com aquilo que Deus quer da sua vida. Aqueles homens, ao contrário, meus irmãos, o propósito deles é fazer mal àquelas pessoas. O objetivo deles é ferir. O objetivo deles está claro no texto, é gerar conflitos, é gerar confrontos, colocar pessoas em armadilhas, expor pessoas ao ridículo. Quem é você nessa história? Eu confesso a você que em casa eu estava indeciso. Eu pensei, primeiro eu vou falar pelos escribas e fariseus. Agora e depois? Eu deixo para falar de Jesus no final ou deixo para falar de Jesus no meio? E Jesus, meus irmãos? Vou deixar para falar da mulher por último. E Jesus? Veja que Jesus está ensinando as pessoas. Ao contrário daqueles homens que utilizavam da lei a fim de machucar, Jesus quer ajudar aquelas pessoas a se encontrar e se encantarem pela verdade. O objetivo de Jesus, ele está ensinando, assentado com aquelas pessoas, ele não expõe ninguém ao ridículo, ele não ofende as pessoas, pelo contrário, ele abre as Escrituras, explica a palavra e permite que o Espírito Santo trate no coração de cada pessoa, mas ele não machuca ninguém. Jesus, ao contrário daquelas pessoas, ele, de forma misericordiosa, está tratando daquelas pessoas, até porque isso aqui é importante para você entender, meus irmãos. Toda vez que a Bíblia é aberta, é Deus tendo uma oportunidade de palestrar com você, é uma oportunidade de Jesus ministrar no seu coração, é uma oportunidade de Deus abrir a sua mente para algo que talvez está te machucando. A palavra do Senhor tem como objetivo também de curar as nossas enfermidades, e essas enfermidades podem ser mentalmente, espiritualmente.
E por meio da palavra de Deus, o Senhor, por meio dos seus profetas, dos pastores, e entre outras oportunidades, quando o livro do santo é aberto, explicado e aplicado ao coração do povo, é a oportunidade que Jesus está tendo com você. Por isso, não perca a oportunidade. Não trate esse momento como um momento banal, meramente substituível por qualquer outro momento. Não perca a oportunidade de estar na presença de Jesus, onde os louvores biblicamente embasados falaram e falam ao nosso coração. Não perca a oportunidade de você ter um encontro com Cristo por meio da palavra também no seu lar, na sua casa. Porque toda vez que esse livro é aberto, ele é ensinado ao coração do povo, é uma oportunidade que Jesus está tratando com você. E aqui ele está, diante das pessoas, cuidando delas. Primeira característica que eu observo de Jesus, ele é um homem sábio. Ele utiliza da lei de forma sábia, para ensinar, para cuidar, para aparar possíveis arestas que eu e você deixamos crescer ao longo da caminhada, perspectivas que o mundo às vezes colocou na sua mente, que a cultura pode ter colocado no seu coração, e que isso se consolidou e você não percebeu. Jesus tem a sabedoria suficiente de confrontar com você com sabedoria, graça e amor, porque ele é um homem sábio. Além disso, Jesus é um homem de autoridade. Quando ele ensina, você lembra da passagem que as pessoas ficavam admiradas que ele falava de uma forma com quem tem autoridade, onde nenhum outro homem ousou tanta autoridade como Jesus tinha. E isso testifica que Jesus não é apenas um homem mortal como nós somos. Ele é o próprio Deus que veio ao mundo, que se encarnou a fim de nos ajudar, a fim de nos ensinar, a fim de trazer a paz que o nosso coração tanto anseia. Ele é alguém que tem sabedoria e também tem autoridade. Jesus também é alguém que zela pela justiça. E aqui eu quero tratar rapidamente com você a respeito da doutrina do pecado. A doutrina do pecado diz basicamente o seguinte, que após da rebeldia de Adão e Eva, toda a humanidade caiu, se afastou de Deus, se afastou, houve uma ruptura, desconfigurou o nosso sistema. Depois dessa queda, o ser humano nunca mais por si só pôde voltar, por sua livre e espontânea vontade, de volta para Deus, porque o seu coração se tornou corrupto, mau, morto espiritualmente. Por isso não existe essa ideia hoje de livre-arbítrio, porque uma vez que o pecado tomou conta da humanidade, todo ser humano não pode por si mesmo, de livre e espontânea vontade, voltar-se para Deus. É necessário que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, entre na história a fim de transformar você, e a partir dessa transformação então, o Espírito Santo coloca essa capacidade de você responder positivamente a Deus. Então, se hoje você estar aqui, um coração rendido ao Senhor Jesus, não foi porque você foi capaz por si mesmo de assim fazer, mas porque o próprio Deus graciosamente atraiu você até Ele. A doutrina do pecado diz que Deus abomina o pecado, de tal maneira que, para que esse problema fosse consertado, não havia mandinga que fizesse isso. Não havia nada que o homem pudesse fazer, era necessário um sangue ser derramado, e esse sangue não era de um animal, esse sangue não era de qualquer outra criatura, era o próprio Deus que tinha que verter o seu sangue, a fim de nos lavar, de nos purificar de toda a nossa iniquidade. O pecado é algo terrível, e Deus se abomina. Eu quero destacar isso para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma vida fora da conformidade de Deus, e isso é pecado, saiba que Deus está muito decepcionado. E eu estou dizendo, estou pegando leve, hein? Estou pegando leve. Decepcionado é uma palavra muito branda.
Se você está vivendo uma vida de rebeldia, e isso é pecado, saiba que o seu Salvador morreu por conta dessa sua rebeldia. Se você está vivendo uma vida absolutamente longe da vontade de Deus, e isso é pecado, saiba que Jesus não passa despercebido os seus atos. O que foi um engano daquelas pessoas que possivelmente retiraram essa passagem, alegando que Jesus meio que estava sendo condescendente com o pecado de adultério, isso é balela, um absurdo. Jesus não coaduna com pecado, com maledicência ou qualquer outro tipo de pecado. Ele é santo. Nós cantamos aqui sobre a santidade de Deus. Os seres angelicais se prostram envergonhados, declarando: santo. Quem sou eu e você? Jesus é santo, meus irmãos. Saiba disso. Se você então está vivendo uma vida contra a vontade de Deus, você está em pecado. O que me chama a atenção aqui nesse texto, meus irmãos, que os escribas e fariseus, eles trouxeram aquela mulher e disseram: olha, essa mulher foi pega em adultério. Eles deram o nome do pecado. E aí, Jesus se abaixa, começa a escrever, inclinando-se e escrevendo na terra, e eles insistindo a pergunta a Jesus. Então no versículo 7, Jesus vai dizer o seguinte: aquele dentre vós estiver sem pecado. Isso para mim aqui é algo importante. Jesus poderia dizer o seguinte: olha, aquele que estiver sem o pecado da mentira essa semana, muitos seriam absolvidos. Se Jesus dissesse aquele que estiver sem o pecado da ganância, outros também seriam poupados. Se Jesus dissesse: olha, aquele que não cometeu adultério, muitos também passariam despercebido. No entanto, quando Jesus diz sem pecado, Jesus está incluindo toda a raça de pecado, de maneira que não há ser humano nenhum, dos vivos ou mortos, exceto o próprio Salvador, não há nenhum ser humano que venha se esquivar dessa pergunta, que venha se levantar com altivez e dizer: olha, eu estou com a consciência tranquila, eu passei por essa. Não há ser humano, todos nós era para estarmos como aqueles homens, envergonhados, humilhados, porque não há ser humano que passe despercebido dos seus pecados diante do ser que olha de forma detalhada em cada coração, que perscruta detalhadamente, rigorosamente cada espaço do seu ser. Então, por mais que você tenha ocultado seus pecados das pessoas à vista, saiba que aos olhos do ser onipotente, onipresente, os seus pecados não passam despercebidos. Por isso que Jesus pergunta: aquele que tiver sem pecado, ok, seja o primeiro, taca a pedra nessa mulher, exerçam a justiça. Jesus, Ele é sábio, Ele tem autoridade, Ele é santo, Ele é justo, mas Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus, meus irmãos, isso me constrange o coração. Eu não sei como é que fica o seu coração diante de um ser absolutamente agradável, ao ponto de tratar com misericórdia aquela mulher. Há uma discussão se de fato esse pecado do adultério foi cometido ou não, mas pouco importa. Eu prefiro acreditar que sim. Mas Jesus, mesmo sendo santo, aquele que rejeita o erro, que rejeita o pecado, que sente uma abominação pela afronta da desobediência, mas Ele é um Deus tão cheio de graça, tão cheio de doçura, tão cheio de compaixão, que Ele olha para aquela mulher e Ele se compadece, porque Ele é um Deus também
restaurador. Ele é um Deus que transforma história, meus irmãos. Você está diante desse Deus nessa noite, aquele que tem o juízo do mundo nas suas mãos, mas que, por ser Deus plenamente perfeito, Ele é cheio de graça e doçura, e Ele está aqui para acolher também você, que sofre, que por algumas circunstâncias também se sente machucado. E eu quero acrescentar também um detalhe que me vem à mente nesse momento, que aqueles homens, quando foi perguntado por Jesus, constrangidos, humilhados, em vez de se prostrarem diante do Deus Redentor, ao invés de se prostrarem do Deus da redenção, da salvação, que transforma a vida, da restauração, aqueles homens permaneceram com seu coração endurecidos. Era a oportunidade para aqueles homens largar as pedras e se curvarem diante do Deus da graça. Quem é você nessa história? Será que você também permanecerá com seu coração petrificado diante de uma graça transformadora, de uma graça que absolutamente redime a nossa história, nos dá um novo significado? Ou você permanecerá ainda na sua vida, encucada pela religião e utilizando dela para não edificar, para machucar? Jesus, nesse caso, Ele se mostra compassivo, Ele é um Deus de graça. Você está diante de um Deus, meus irmãos, que Ele conhece a sua história. Ele conhece você. Ele sabe de cada etapa da sua vida. Aquela etapa que talvez você nem conhece, por exemplo, o processo da sua gestação. Talvez você não sabe das circunstâncias, dos eventos que aconteceram com você diretamente no processo da gestação, mas saiba que Jesus sabe. Também Jesus sabe do seu processo de amadurecimento, dos seus acertos, daquilo que você fez bem, daquilo que você correspondeu de forma correta, daquilo que você fez certo, daquilo que você foi muito correto, mas Jesus também conhece os seus escorregões, as suas falhas, os seus desapontamentos. E Ele nessa noite, graciosamente nos visita para transformar a história. Eu quero encerrar então falando um pouquinho da mulher. E ao falar da mulher, é possível que algumas pessoas aqui se identifiquem com ela. Veja que essa mulher foi pega num pecado que a sentença não era branda. Aquela mulher estava vulnerável. Vulnerabilidade é a palavra. E é possível que o seu coração também esteja hoje vulnerável. É possível que o seu coração, diante de algumas circunstâncias, de alguns desapontamentos, talvez provocado por você mesmo, ou pela própria trajetória da vida, pelos próprios eventos que sucedem conosco, sem que a gente esteja preparado para enfrentá-los, e você se vê vulnerável, se vê alguém que não tem domínio sobre as circunstâncias, sobre aquele evento, ou sobre esse fato. Talvez você se encontre como essa mulher, também vulnerável. É possível também que haja entre nós aqui, tal como aquela mulher, acuada, com medo. O medo também seja o nome certo para aquilo que o seu coração está sentindo nesse momento. Por se lembrar de alguns eventos, por se recordar de momentos marcantes, trágicos que aconteceram com você, e você se sente tão acuado, ou acuada, machucado, ferida. E a palavra para descrever esse sentimento é a palavra medo. O que você está sentindo diante desse ser absolutamente
santo e também absolutamente misericordioso. Como você se vê diante dos homens, das pessoas. Você olha para a sua história e você vê alguns seus amigos se formando, obtendo um currículo supostamente invejável. Você olha para a sua história de família e você se percebe que a sua família não é aquela família que você desejava. Você se olha profissionalmente, você também se vê abaixo, aquém do que o mundo exige hoje. Hoje as pessoas querem que você tenha um inglês impecável, um espanhol, até um mandarim, que você tenha uma habilidade muito eficiente em tecnologia, que você seja muito hábil em várias coisas, mas você se percebe incapaz. Você olha para a sua história de casamento e você também percebe um casamento desconfigurado, um casamento partido, por conta de muitos erros seus e do outro. E esse casamento, na sua perspectiva, talvez não tenha a oportunidade da restauração, e por isso você se encontra acuado, com medo. Você olha talvez para a sua estética, porque a estética também hoje em dia fala muito aos corações das pessoas, e talvez você se percebe não nos padrões como você desejaria, e isso tem machucado o seu coração, estética, não somente esteticamente, mas espiritualmente isso tem deixado você para baixo, tem deixado você menos amado ou menos amada supostamente. Isso tem gerado medo, receio em você, e você tem gastado dinheiros com medicamentos e outros recursos, não pensando na saúde, mas pensando naquilo que as pessoas irão dizer a respeito da sua estética. Na sua vida da sexualidade, talvez você tenha se emaranhado por uma vida de promiscuidade, ou o seu passado também diz a respeito de uma vida promíscua. Saiba, se isso tem gerado medo ao seu coração, você está diante do Deus que é gracioso, perdoador, cheio de misericórdia, aquele que pode restaurar vidas. Eu poderia, meus irmãos, citar outras e outras circunstâncias que tem feito você se assemelhar a essa mulher, que tem feito você ser, talvez não no pecado propriamente dito, mas por outras circunstâncias, outros eventos que deixam você vulnerável, com medo, a ponto de você olhar até mesmo para a igreja, você ter medo da igreja, você ter medo daqueles que detêm a Bíblia, porque talvez o seu passado, isso foi muito prejudicial, porque você olha para o presente e você não vê pessoas a quem você possa confiar. Meus irmãos, eu não sei, mas o final dessa mulher não é mais vulnerabilidade e não é mais medo. Depois desse encontro, essa mulher tem a sua vida transformada, e por meio dessa transformação, o resultado foi alívio e a esperança. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu quero finalizar para você nessa noite: alívio e esperança. Eu não lembro bem as palavras que os pastores destacaram no final dos seus sermões, mas a palavra que eu quero destacar para você nessa noite são essas duas. Quando você se encontra com Deus perdoador, o Deus que restaura vidas, o Deus que restaura histórias que no nosso ponto de vista estão perdidas, não fazem mais sentido, acabou. Quando essas pessoas se encontram com Deus da restauração, o resultado após esse encontro é alívio e esperança. Eu quero dizer isso para o seu coração: você está diante de Jesus Cristo, o Salvador, e meus irmãos, Ele pode, e Ele dá a todo que nele crê, Ele dá alívio e esperança. Eu quero então finalizar dessa maneira. Eu não sei, como todo pastor diz, né? Eu não sei como está a sua história, de fato eu não sei, mas o que eu posso dizer a você é que para todas as histórias,
presentes neste culto e daqueles que estão nos acompanhando online. O Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do firmamento, tem poder absoluto de transformar e dar alívio a todo coração que está tomado de medo. O Deus que entrou na história, que se encarnou na pessoa de Jesus, Ele pode e Ele se transforma vidas, transforma histórias, de maneira que aqueles que estavam desesperançosos pode encontrar de fato a esperança da sua vida. Se você assim então se sente, ou deseja sentir isso no seu coração, eu quero convidar você a vir à frente.